Olá a todos, meu nome é Gabriel Gurian, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp de Franca e membro do grupo escrito sobre os Novos Mundos. Hoje eu venho tratar de um documento histórico particularmente interessante, um tratado sobre medicina, um pequeno manual, escrito por um médico judeu português do século XVII, para que seu filho soubesse como se cuidar quando viesse para o Brasil, mais especificamente para Pernambuco, na época em que a dita capitania e os outros territórios que compõem a nossa região nordeste do país hoje foram invadidos e ocupados pelos holandeses entre 1630 e 1654. O médico e pai que vamos conhecer um pouco hoje era Abraão Zacuto, também conhecido como Zacuto Lusitano, especialmente quando passa a residir na Holanda em 1625. Ele nasceu em Lisboa, no seio de uma família de judeus, mas foi batizado como católico e se portava na sociedade portuguesa como tal, inclusive utilizando o nome Manuel Álvares de Távora. Mas em função do acirramento, a perseguição dos judeus e judaizantes na Península Ibérica, que era governada por um único monarca, Filipe IV de Espanha, que também era Filipe III de Portugal, preocupado na manutenção da hegemonia do catolicismo em seus domínios, o Dr. Zacuto optou por abandonar sua terra natal, instalando-se com a sua família em Amsterdã. Daí, entre outros fatores, a vinda de um filho dele para o Brasil ocupado pelos holandeses não teria sido um movimento tão estranho. Ainda que tenha se formado em escolas ibéricas e atuado como clínico em Portugal por muitos anos, foi nos Países Baixos que o Dr. Zacuto ganhou notoriedade, escreveu e publicou toda a sua obra médica. Nada desprezível, respeitada por importantes doutores do período, como Nicolau Stupp, e posteriormente louvada no cânone da medicina lusitana moderna. Era costumeiro na produção escrita especializada do período. Seus textos foram redigidos e publicados em latim, sendo a única exceção o Tratado sobre Medicina que fez o Dr. Zacuto para seu filho levar consigo quando se foi para o Brasil. Título do livreto que nos interessa hoje, confeccionado em português e não publicado até recentemente, tendo ganhado apenas algumas cópias manuscritas em movimentos específicos. Texto, que também encarnou versões sob o título de Livro de Diversos Remédios para Vários Acidentes, com algumas pequenas variações, foi elaborado pelo médico português em alguma altura da década de 1630, para que o portador do manual pudesse, nas palavras do autor, se governar em tempo que não haja médico, que é uma situação bastante comum no Brasil daqueles tempos. 3 foram os possíveis destinatários do tratado, entre os filhos do doutor que vieram à América Portuguesa ocupada pelos holandeses: Moisés, Jacob e Isaac. Além da possibilidade de ter sido especificamente dedicado a um deles, o texto também pode ter sido feito no intuito de servir aos 3 e enviado nas mãos do último que partiu dos Países Baixos rumo ao Brasil. De qualquer forma, pouco se sabe dos destinatários e do usufruto que possam ter vindo a fazer do texto. Mas o conteúdo do manual é bastante informativo sobre as preocupações relativas à saúde que os filhos do Dr. Zacuto teriam aqui e quais maneiras o patriarca teria julgado apropriadas para saná-las a partir das diretrizes do pensamento médico daquela época. Para citar as inquietações correntes do grupo Escritos, que tem girado em torno do viver e conviver, ganha destaque no tratado à primeira instância, porque o objetivo principal do texto é compilar as curas das doenças que se conhecia acometiam o corpo humano, e a partir da leitura delas, o usuário do manual saberia como auxiliar na sobrevivência ou ele mesmo sobreviver no Brasil. O Zacuto e a medicina do século XVII defendiam o princípio de que os climas das terras variam as doenças, a cura e os remédios. Ou seja, de que diferentes cenários e atmosferas influiriam de maneiras distintas no equilíbrio do organismo e, portanto, demandariam abordagens terapêuticas subordinadas a essas circunstâncias. A tal ideia de equilíbrio também aponta para o modelo humoral de compreensão do corpo, que pensava o organismo como um conjunto de fluidos, os tais humores, em sintonia com as grandes substâncias elementares que, acreditava-se, compunham o universo material. A estabilidade desses fluidos, cada um com sua própria temperatura, era indicativa de boa saúde, e o desequilíbrio, pela abundância ou falta de algum deles, resultava na doença. Foram marcos de referência remontando à antiguidade que permaneceram influentes nas práticas e pensamentos médicos até os séculos XVII e XVIII. Tendo isso em vista, era imprescindível que aquele que prestasse assistência a um doente tivesse ciência dos procedimentos de cura adequados às condições ambientais e à doença que lhe afligia. Informações essas fornecidas pelo tratado para que o próprio leitor do livreto se capacitasse para tais cuidados de si e de outros no Brasil.
Assim, o manual é iniciado com a descrição de alguns procedimentos de utilidade ampla para muitos males, como as sangrias, pelo meio das quais se extraía sangues e fluidos em abundância indesejável, e as evacuações, que também expeliam os excessos nocivos. Daí, o doutor lista todas as doenças, segundo ele, umas quase 60, que sabia cometiam o corpo humano, pontuando o que causava cada uma, prosseguindo as terapias ideais e possíveis para tratá-las. Entre essas doenças, a gente pode citar algumas que são familiares, como a dor e inflamação dos ouvidos, a asma, o sarampo, a cólica, lombrigas, pedras nos rins, gota. Não são exatamente os mesmos problemas diagnosticados pela medicina contemporânea, que tem o mesmo nome, mas essa familiaridade abranda um pouco do possível estranhamento inicial que um leitor do presente tem ao ter contato com o livreto e com o pensamento médico da época. Um estranhamento que pode ser provocado certamente por doenças desconhecidas à primeira vista, como a gota coral, que tem sintomas muito parecidos com o que hoje nós conhecemos como epilepsia, e a colírica pácil, que é uma corrupção das entranhas. Esse estranhamento também pode ser acirrado pelas receitas indicadas pelos Zacuto ao longo da obra, como evacuações severas que pareceriam até contraintuitivas hoje em dia, sangramentos copiosos em lugares no mínimo desconfortáveis e aplicação de unções, cozimentos e outros preparos feitos com ingredientes pouco usuais, como leite materno e esterco. Vale destacar também a doença que o Zacuto vai chamar de câmaras de sangue, uma espécie de diarreia aguda e sangrenta particular do Brasil, a qual dedica a maior parte do número de páginas do livreto para a descrição das causas, dos sintomas, das variações, da duração, da severidade, que era bastante acentuada, e dos procedimentos para curá-la, desde a dieta regrada que o doente deveria seguir, até as várias purgações induzidas por uma série de preparos. Como eu mencionei, o tratado foi copiado algumas vezes sob diversos títulos. A encarnação conhecida como Tratado sobre Medicina, que eu venho citando até aqui, é uma cópia declarada e encomendada cerca de 50 anos depois do falecimento do Dr. Zacuto, por Isaac Mattatya Aboab, que foi um mercador e um proeminente membro da comunidade judaica de Amsterdã. E também era próximo da família do doutor. Ele encomendou o texto porque queria que seu filho também seguisse carreira na medicina e queria indicá-lo ao menino. Inclusive, ele manda ao copista incluir indicações extras ao conteúdo original da obra de Zacuto e uma carta desejando votos promissores para o seu filho na carreira de médico. Foi a partir dessa cópia que eu e a professora doutora Ana Carolina de Carvalho Viotti, que é pesquisadora do grupo e historiógrafa do SEDAP, tivemos conhecimento da obra e optamos por editá-la privilegiando esta versão, na qual se repete a preocupação de um pai que quer bem instruída e saudável a sua descendência. A edição, com o estudo introdutório feito por nós dois, capítulos complementares escritos individualmente, ampliada com sessões de apoio à leitura do documento, como uma lista de pesos e medidas e um glossário das doenças, ingredientes e procedimentos citados no tratado, está disponível para download gratuito no site do Selo Cultura Acadêmica da Editora Unesp, assim como outros documentos que fazem parte da coleção Memória Atlântica, idealizada pelo grupo. Em tempos de pandemia e de evidenciadas preocupações com os hábitos de higiene e a conservação da saúde e do sistema imunológico, principalmente a partir de uma boa alimentação e de atividade física, preferencialmente praticada dentro de casa, se possível, o tratado traz algumas recomendações interessantes. Junto da alimentação, profilaxia e atividade física são questões cotidianas que hoje são preocupações dos médicos, são seus objetos de pesquisa e, no primeiro momento, podem parecer avanços mais recentes da medicina, mas não é bem assim, porque essas questões não deixam de figurar nas preocupações, reflexões e indicações dos médicos e cirurgiões do passado também. Observá-las, então, faz transparecer alguns paralelos curiosos e que apontam para o valor da experiência através dos tempos para a constituição dos conhecimentos que consideramos corretos, úteis, não só restritos à medicina, e das ações que julgamos apropriadas para uma vida saudável. Nos últimos tópicos do primeiro capítulo do tratado, em que o doutor vai estabelecer algumas diretrizes gerais de cura, os procedimentos de utilidade ampla para várias doenças, ele também vai tecer algumas breves considerações sobre banhos e exercícios físicos.
Assim como ainda é costumeiro dar banhos frios aos febris, a prática era estreitamente relacionada à regulação térmica do corpo, em detrimento da associação que hoje a gente faz entre a insalubridade, o adoecimento e complicações clínicas como a infecção. Não desprezavam a noção e o valor da limpeza, porque, por exemplo, aplicavam açúcar nas chagas cutâneas da tuberculose, com a intenção de limpá-las e causticá-las, mas a limpeza não era a finalidade terapêutica primeira do banho. Além disso, guiados pela tão cara noção do equilíbrio, banhar em excesso era totalmente contraindicado pelo resfriamento excessivo e nocivo que poderia trazer para o corpo. E é uma noção do equilíbrio que também é aplicada para os exercícios. Nessa questão, o doutor considerava-os muito proveitosos para a saúde quando feitos apenas em moderação, pela quentura que traziam para o corpo e pelo suor que provocavam. Indicava que o exercício fosse feito em jejum por cerca de meia hora para avivar o calor natural do corpo e resultaria numa série de benefícios, entre eles o aguçamento do apetite e até mesmo o ganho de peso. É um excelente remédio para a conservação da vida, segundo ele, que não é uma noção estranha para nós de forma nenhuma, não é? Por hoje é só. Eu agradeço pelo espaço. Espero que tenham se instigado um pouco pelo documento, pelo assunto, pela pesquisa histórica. Lembrando que o CEDAP e o Grupo Escritos têm trabalhado para a disponibilização de ferramentas e conteúdos digitais todas as semanas nessa quarentena. Basta procurar os canais, os links e os perfis no YouTube, no Instagram e no Facebook. É isso? Até mais!